Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Hoje acho que vai, hein? Vamos sim, que parece que já entrou de boa. Vamos, Que bom, que bom, que bom. vamos lá. Vamos aguardar uns minutinhos, né? Enquanto o pessoal entra. Esqueci de pedindo para as pessoas que vão entrando para deixar água para fluidificar no final. Isso, já deixei um copo, uma garrafa d'água para fluidificar no final, que é o término do Sim. evangelho aqui. A gente pede bons fluidos para que entrem nas águas, né? Que vocês possam tomar e que os remédios necessários aos seus problemas estejam neles. Sim, com certeza. Hoje estão vendo a minha imagem, fazia tempo que eu não via. Para mim ficava apagado. Segunda-feira passada, Vou ver se depois que eu saí daqui, daí não tinha. Eu procurei umas lives na internet, não tinha nada de live. é. Tava com problema Então mesmo. hoje já carregou de boa. Acho que foi É, problema lá mesmo. Vamos embora. a gente tá no capítulo 3, né? Isso, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos, Para... acho que, falar do item. Acho que dá para falar hoje o 10, o 11 e o 12, que são curtos. Tá, isso. Dá para Vamos começar. destrinchar um Vamos pouco começar. mais. Vamos começar Pode para começar. iniciar? Podemos. Pode Sim? fazer então, Oswaldo. Tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Bom, então vamos lá, Oswaldo. A gente Vamos. está recapitulando, capítulo 3, né? Há muitas moradas na Isso. casa de meu pai. Quem está seguindo o evangelho aí, parágrafo Sim. 10, tá? Então Isto. vou ler os três parágrafos aqui, que são curtinhos, o 10, o 11 e o 12, e daí a gente faz uma explicação rapidinha, tá bom? Sim. Vamos lá, parágrafo 10. Nesses mundos felizes, as relações do povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só há superioridade moral e inteligente e estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E a esse desejo incessante não é tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos, termos Termos. internos e elevados na natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas.
Um laço de amor, de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria. Uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldades em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pode jamais representar os gozos dos céus. Por que isso? Porque sendo inferior... Opa, caiu aqui. Porque sendo inferior... Peraí, só um minutinho agora. Deixa eu travar aqui. Aí. Porque sendo inferior... Apenas. Sendo inferior, apenas. Agora perdi aqui, peraí. Superior. Eu vou aqui, então. Então pode ir, vai. Pode falar. Porque sendo inferior, apenas experimentou penas e misérias, e não conhece as claridades celestes. Ele apenas pode falar daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se amplia e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Aí entra o item 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns, pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Faz todos partirem do mesmo ponto, e a nenhuns beneficia mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais rápido possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas camadas baixas da humanidade. Vamos. Isso aí. Posso ir falando? Agora parágrafo 12, né? Não, já terminamos. Agora só falta a explicação. Ah, tá legal. Vamos lá, pode continuar então, Oswaldo. Então, assim, beleza. A gente estava estudando o item 8 e o item 9, que começou a instruções dos espíritos. Os espíritos explicam sobre como são os mundos inferiores e como são os mundos superiores. Quando ele termina os mundos superiores, já entra o item 10 falando, ele usa o termo mundos felizes, ou seja, a partir do nosso mundo, o que vier acima do nosso, ele já passa a ser mundo feliz. Ele já começa com um entendimento diferente. Então, ele começa dizendo, né? Nesses mundos felizes, que são os mundos que são os superiores, ele diz que relação entre povos, porque o que a gente vai perceber, você falou, acho que outro dia, a gente tem muito entendimento de colônia espiritual no nosso lar, né? Então, todas as pessoas querem ir para o nosso lar. Isso. Mas a gente explica para as pessoas que o nosso lar é uma colônia espiritual que fica acima do estado do Rio de Janeiro. Isso. E assim, um dia a gente acaba falando isso, tem até um estudo, a Federação Espírita tem, os nomes das principais colônias existentes no Brasil. Mas a gente entende que, sendo um mundo nosso de provas e expiações, quando você passa para o mundo superior, o mundo também ele continua, né? Grande, com continentes, com povos habitando locais, vamos dizer assim. Então ele usa bastante aqui o termo relações entre os povos. Nós percebemos que no nosso mundo, né, existe Europa, existe América, não existe aí os continentes, mas a gente percebe que sempre um país está em guerra com o outro. E a gente fala assim, por que um país entra em guerra com o outro? Porque cobiça alguma coisa que o outro país tem, e tendo eles
esse país que cobiça um poderio militar grande, ele acha que pode invadir e pode roubar. Então a gente percebe que as relações entre os povos, elas estão sempre, que nem aqui no Brasil, né? Falando mal da China, defendendo os Estados Unidos, brigando com um, brigando com o outro. Sempre está estremecida, né? A gente vê lá que o Oriente Médio está sempre estremecido com os Estados Unidos, que a Coreia hoje também é um país que vira e mexe, está provocando. Por que isso? Porque tem preocupação única e exclusivamente com bens materiais, né? Então ele diz que nos mundos felizes isso já não acontece mais, né? Aí ele diz assim, não existe senhores e nem escravos. A gente vai perceber que é um outro problema do ser humano como ser, quando ele se acha maior do que o outro, ou quando se acha melhor, né? Então, quando a gente vai perceber que o nosso Brasil, vamos dizer assim, hoje Brasil, mas quando vieram para cá os portugueses, o que eles fizeram? Tomaram um lugar que não eram deles, que eram dos índios, né? Tomaram conta daqui, e daí foram buscar outros tipos de índios, que são os africanos, para usar como escravos, né? Então, quem eles eram? Eles eram senhores e eles tinham escravos. E a gente, então, ele diz assim, isso lá no mundo superior já não vai existir mais. Não tem senhor e não tem escravo. Não tem guerra, né? Aí ele fala de superioridade moral. Ele fala, a única superioridade que um tem sobre o outro, ele fala superioridade moral. A inteligência evoluída e a moral evoluída. Isso, ele diz assim, é isso que confere que uma pessoa seja talvez melhor do que a outra. O maior exemplo para nós seria assim, né? Hoje, nós, principalmente, estudando aqui o Evangelho, nós reconhecemos Jesus, né? Você fala bastante essa palavra, Jesus, governador do nosso planeta, governador do nosso orbe, da nossa galáxia. E a gente fala assim, a gente aceita Jesus como superior a nós? Aceita. Nós E a gente fala assim, aceitamos. por que a gente aceita? Porque a gente entende que ele é um ser evoluído, que ele sabe muito melhor do que nós. A gente fala assim, Jesus tem mais dinheiro do que nós? Não. Aparentemente, vamos dizer assim, que a gente falando, Jesus é mais bonito que nós. A gente sabe que com essa parte, né, de evolução a pessoa fica mais bonita, mas tem gente que se acha mais bonito. Ele tem, assim, ele é, né, uma pessoa, deputado, governador? Não. Por que a gente aceitaria ele como superior a nós? Por isso, por a gente entender que ele tem, na verdade, esse conhecimento. Então ele fala assim, a única coisa que existe de hierarquia no mundo espiritual é que quem sabe mais, quem é mais evoluído, comanda. Mas não é aquele comando de eu mando e você obedece. É mais de que ele sabe e conhece um pouco mais. Aí ele diz assim, né, que as pessoas não querem ser melhores do que as outras. Assim, a gente tem uma disputa aqui na Terra, que eu quero sempre ser melhor do que o outro. Ele falou lá, não existe isso. Eu quero sempre ser melhor do que eu mesmo. Eu vou sempre procurar ser melhor daquilo que eu sou. Então, assim, a disputa não é com os outros, ela passa a ser com você. Aí ele fala assim, qual é o objetivo? Né? Ele fala assim, o objetivo é se tornar espírito puro, a exemplo de Jesus. Então, assim, só esse desejo de se tornar um espírito puro já me faz querer avançar, querer me aperfeiçoar. Aí ele fala assim, né? Todos os sentimentos que nós achamos bonitos aqui na Terra, né? Ele fala aqui sentimentos ternos e elevados, tudo aquilo que a gente vê nos seres um pouquinho mais elevado, ele diz que lá está amplificado num tamanho maior. Ele fala purificado e elevado. Então, assim, aí ele usa uns termos aqui, ele diz assim, os ódios, nós vamos perceber que está no plural, né? Não está o ódio. Tudo aquilo que a gente tem de ódio, ele fala os ódios, né? As mesquinharias, do ciúme, mesquinharia do ciúme, baixas cobiças, aquilo que você inveja no outro, né? Como sendo algo baixo e ruim. Ele fala, da inveja, lá não existe. Lá não tem ciúme, não tem inveja, não tem nada dessas coisas que nós temos como coisas erradas e ruins. Aí ele diz, um laço de amor e fraternidade
une todos os seres. O que mais nós temos aqui? Então ele diz assim, em uma palavra, nos mundos felizes, o mal não existe. Né? A primeira coisa que eles falam. E depois ele segue. No nosso mundo, já no item 11, ele diz que no nosso mundo nós temos a necessidade do mal para apreciar o bem. Da noite, noite para admirar a luz. A doença para valorizar a saúde. Ele falou, lá nesses mundos, esses contrastes não existem. Então, doença não existe. Né? A luz, ele fala, a beleza e a calma da alma são eternas. A gente percebe que a gente sempre vai deitar um dia aqui com uma preocupação para o outro dia. A gente está sempre preocupado com conta a pagar, com alguém que a gente teve um desentendimento, com a família que está passando por um problema. Ou seja, dificilmente a gente tem paz de espírito, porque a gente não está sempre com uma preocupação. Então, ele diz que lá não tem. Né? Ele diz que existe uma angústia, né? Ele fala assim, a livre perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus. Olha só o que faz a gente perder o sossego. Né? A gente está sempre perturbado, a alegria nossa não é constante. Ele diz, existe uma angústia pela vida material, uma angústia de querer, né, de conquistar, ele dá uma angústia. E ele fala assim, o contato com os maus, nós vamos perceber que isso nós precisamos passar, né? O que mais atrapalha a gente é quando você vê pessoas fazendo coisas erradas e, de uma forma ou outra, você não pode condenar, né? Você tem que entender que são espíritos que são imperfeitos e ainda não evoluídos. Então, o contato com o mal faz a gente sofrer bastante. Ele diz que o mal lá não tem acesso. Quem está lá é porque já atingiu uma melhora e já não tem mais o mal. Então, ele diz assim, aí ele cita um exemplo aqui, né, ele fala assim, é isso que o homem tem uma dificuldade para compreender. Ele falou assim, com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno. Então, se você for ver, tem muitos quadros por aí, né, a história, por exemplo, do inferno, que é o inferno de Dante, né, Dante Alighieri, que escreveu um livro falando bastante do inferno. Ele fala assim, você consegue retratar bem. Contar do céu é muito difícil. A gente não consegue. O máximo que a gente conta do céu, né, de uma forma geral, é pôr uns anjinhos tocando harpa com asinha bonita numas nuvens. É o máximo que a gente consegue pintar de céu. A gente não consegue dizer como é o céu. Por isso que quando a gente lê um livro Violetas na Janela, quando a gente lê o livro Nosso Lar, depois assiste o filme, as pessoas acham bonito, todo mundo quer ir para o Nosso Lar. Por quê? Porque não conhece, porque o céu que a gente conhece é diferente disso. Ou é um céu de dormir, esperar a eternidade, ou é um céu de não ficar fazendo nada. Então, assim, quando você vê um Nosso Lar, uma colônia Nosso Lar, onde tem ônibus, né, onde as pessoas escutam música, vão a teatro, estudam, né, tem forma de você estudar, tem jardins lindos, tem um rio maravilhoso, você fala, parece que é mentira, que isso não existe, né? Eu contei uma vez para uma pessoa sobre o livro Nosso Lar, ela falou, não, para mim parece utopia, isso aí não existe. Quer dizer, a gente não conhece o céu de verdade. Então, quando a gente percebe, a gente não consegue pintar. Inferno você pinta rapidinho, fazer chifrinho, fazer caveirinha, né? Pintar escuro é o que mais as pessoas fazem, né? As pessoas quando estão depressivas, as pessoas quando estão doentes, o máximo que ela consegue fazer de arte são arte com cores pesadas e escuras. Entanto que eles falam que o colorido de lá é diferente das cores, né, que nós temos aqui. Então ele fala, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então, lógico que vivendo na Terra, a não ser um espírito de luz, os outros espíritos que estão na Terra não conseguem contar como é o céu, porque ainda não atingiram ele, né? E daí ele só no finalzinho ele explica assim, só para que a gente entenda, ele fala, esses mundos, quando você fala em mundo elevado, onde vive Jesus, onde vivem alguns espíritos puros, você acha que nós não temos lugar lá. Ele fala, e ele diz aqui, esses mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns, pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Aí é a primeira explicação que tem do livro dos Espíritos. Quando a gente começa a aprender sobre o Espírito, é isso. Ele fala assim, ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Então, ninguém chega lá porque é bonito,
Ninguém chega lá porque é filho desse ou filho daquele. Chega lá por mérito, quando aprende a fazer as coisas corretas. Então ele diz assim, Deus faz que todos partam do mesmo ponto e a nenhum beneficia mais do que outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-la pelo seu trabalho, alcançá-las o mais rápido possível ou arrastar durante séculos e séculos nas camadas baixas da humanidade. Ele finaliza com um puxãozinho de orelha na gente, dizendo assim, né? Todos podem, todos vão chegar, Deus dá direito a todos, mas compete a cada um. Se você vai querer alcançar esse céu, né, mais bonito e maravilhoso, ou, como ele diz assim, olha o termo que eles usam, para nós que estamos na Terra, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas camadas baixas da humanidade. Então, é interessante, porque quando a gente começa a pensar em espiritualidade, em mundo espiritual, acho que cada um, sem estudar... Hoje, para mim, isso aqui é bem... É bem lógico, assim, isso aqui é o que eu realmente acredito que realmente vai ser. Mas quando a gente é mais novo, a gente imagina o céu, o que seria o céu, você tem cada um tem o seu céu, né? Imaginário. Mas assim, depois que você vê essa passagem aqui, a aparência do céu de pouco importa. E você percebe que a verdadeira céu vai estar dentro de você, né? Você não vai sofrer mais, você não vai ter dores, você não vai ter mais amigos ruins, né? Pessoas ruins ao seu lado. Então, é um mundo do céu interior, né? Como se nós pudéssemos viver isso aqui na Terra. Mas que para que a gente consiga viver pelo menos um pouquinho disso aqui na Terra, a gente tem que evoluir espiritualmente e seguir o que Cristo nos ensinou. Mas é bem o que você falou. Pouco se fala como é o mundo espiritual, né? A Igreja Católica pintaram-se alguns quadros, algumas obras, que nem você falou, com os anjinhos, né? Que seriam os espíritos superiores, os espíritos mais aperfeiçoados, e as nuvens brancas, o sol radiante, né? E poucos exploram do que a gente é a nossa alma, né? E aqui fala, né? Até lembrei de uma música aqui, né? Tem a música que ele fala, e aquele garoto queria mudar o mundo, né? Não continuando a música, mas assim, quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo, né? Quer que o mundo seja perfeito. E, na verdade, é ao contrário, né? A gente tem que mudar nós mesmos, né? O mundo, cada um se encarrega de si. E se todo mundo mudar, o mundo muda junto. Mas a gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar a si próprio só. E isso que faz a gente, né, ir para o céu católico, ir para um mundo regenerador, ir para um mundo celestial, um mundo melhor do que esse que a gente está vivendo. Você falou, né, que a gente já falou isso, na verdade, no começo. Jesus fala, né, que lá no inicinho desse capítulo, que apesar de existirem camadas, mundos localizados, né, cada um num lugar, ele diz que essa parte está mais interior, né, é mais dentro da gente. A gente falou aqui, lá nesse mundo superior não tem angústia, não tem ciúme, não tem inveja, não tem um contato com os maus. Só aí já faz o mundo ser melhor. Mas a gente vai perceber o que faz um mundo ruim para a gente aqui não é em si o planeta Terra, mas é a preocupação que eu tenho com algumas coisas, né? Então, se eu estou preocupado muito com dinheiro, ou com ganhar dinheiro, eu deixo de aproveitar algumas coisas desse mundo. Eu não consigo escutar uma música, eu não consigo fazer um passeio, olhar um jardim, olhar uma flor, olhar um pássaro. Por quê? Porque a minha preocupação está em outro lugar. A cabeça, que a gente diz, né? Às vezes você está no local, mas a cabeça não está. Ela está pensando em outra coisa. Às vezes tem coisas angustiantes, né? Alguma coisa que a pessoa passou, seja uma separação, seja uma doença por qual algum familiar às vezes está passando, né? A gente valoriza demais, às vezes, o sentimento
e deixa de aproveitar, né, às vezes, de curtir a vida, né? Como você falou, de escutar uma música, de ver uma flor, né? A minha esposa adora, eu nem tanto, né? Mas ela olha flor, ela acha detalhezinho em cada flor e acha aquilo bonito, né? E tem gente que passa por uma flor, chuta, quebra e nem percebe a existência dela. Um céu azul, um céu estrelado, às vezes não olha para o céu e não vê, né? Mas assim, quantas vezes eles falam de beleza no mundo espiritual, mas quando a gente assiste o filme Nosso Lar, assim, a gente acha o rio do nosso lar bonito, a gente acha as flores que tem no jardim do nosso lar bonito. Quando falam que tem música no nosso lar, as pessoas falam, nossa, mas aqui no nosso mundo também tem Tem flor, flor, tem tudo, né? tem céu bonito. O nosso mundo, quando provavelmente, na ocasião de passar de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, a aparência do mundo não vai se mudar tanto, né? O que vai Então, ser mas mudado você... é o nosso estado de espírito, né? As pessoas que estão à nossa volta e que nem você falou, para você escutar música sadia, música que te eleve a alma, você não precisa ir para o mundo melhor. Para você admirar o entardecer, o pôr do sol, você não precisa ir para o mundo melhor. Para você ver um rio, um riacho, ou para ver coisas tecnológicas, como tem em nosso lar, maravilhosas, a gente já tem aqui, entendeu? É que a gente ainda vê coisas ruins nesse mundo, né? Vê coisas que o homem faz de ruim, né? O que a natureza faz de ruim é coisas da natureza, né? É um terremoto, um maremoto, alguma coisa, e muitas dessas coisas é causado pelo próprio homem. Mas, assim, sem a interferência do homem, o mundo seria, né? Eu acho que o mundo regenerador seria o planeta Terra sem as dificuldades materiais que muitos povos ainda encontram, com um tempo para você se dedicar às outras pessoas, né? Sem se preocupar com o material, sem se preocupar com comida, com roupa, né, com coisas assim. E se você parar para pensar, a ciência está desenvolvendo numa certa velocidade que vai chegar uma época que a gente não vai se preocupar mais com roupa, com comida, né? Porque se os povos forem amigos uns dos outros, né, a produção será suficiente para todos, todos repartirão, né? A tecnologia deixará as coisas mais fáceis, você não precisa pegar em trabalhos pesados. Então, você vê que o mundo, ao mesmo tempo, é um mundo de provas e expiações e está se transformando nesse mundo regenerador. Interessante que você falou, né? A ideia de um mundo melhor, ele parte para uma coisa de que todo mundo tivesse igual, né? É. Existem no Brasil, como se fossem colônias mesmo, né? São pessoas que... Vamos falar a palavra, mas tomar cuidado com falar. Quando a gente fala em comunismo, né? A palavra comunismo, a ideia do comunismo era que todo mundo tivesse igual, né? Que Isso. tudo fosse dividido. E o medo que a gente percebe das pessoas que têm muito é de que ela tenha que dividir um dia com o outro isso que é dela, porque é meu, né? E a gente fala assim, e no mundo espiritual, o que se tem lá? Ele falou assim, você não precisa de bens materiais, tudo que tem lá é para todo mundo. Ninguém tem mais do que o outro. E aí você vai perceber que você não precisa. Não. Né? Na verdade, aqui a nossa preocupação é, aquele que tem mais, ele tem medo de dividir com aquele que tem menos. Porque o que é caridade, na verdade? Quando Jesus fala de caridade, ele não fala que você tem que dar a sua sobra. Né? Tem aquela passagem que a gente chama de óbolo da viúva, que Jesus está no templo e um senhor rico dá umas moedinhas de um dinheiro que ele tem, e uma senhora pobre com uma criança, né, com duas crianças, não sei, ela tem duas moedas, se eu não me engano, e ela dá uma das moedas e depois Jesus pergunta, né, quem deu mais das duas pessoas que deram? Né? Aí é respondido que quem deu mais foi a mulher, porque ela deu daquilo que faltaria para ela, enquanto que aquele rico deu aquilo que sobraria para ela. Então, na verdade, quando a gente fala em caridade, a gente fala em praticamente dividir o que você tem. Isso. E é um medo para as pessoas você falar disso, porque isso é comunismo. É você dividir o que você tem com o outro. Você não quer porque é meu, porque eu conquistei. E aí você vai perceber que numa da passagem aqui, eu acho que eu não falei dele, mas você acabou lendo, que lá ninguém tem mais do que o outro,
mas ninguém também quer ter mais do que o outro. Um não quer tirar do outro. E aqui se percebe que no mundo, se você percebe que um país pobre tem uma quantidade de ouro, o país rico vai invadir e vai querer tomar dele. Né? O país que tem petróleo. Por que existe a briga desses países por petróleo? Porque um mundo tem, né, uma quantidade de petróleo, enquanto uns não têm nenhum. Os que não têm recursos naturais são os países mais pobres. O que tem bastante recursos naturais são os que são mais ricos. E aí, o que o outro país quer? Quer invadir o seu, você tem que dividir, quer taxar imposto, quer ganhar mais. Então, ele fala assim, ainda nós estamos. Então, quando que o nosso país, o nosso mundo, será um mundo desse? Quando todo mundo achar que o que se tem no mundo é para todo mundo, que ninguém precisa né, gastar demais para ter. E que todos no mundo também queiram trabalhar para um bem comum, né? Não tem aquele Sim, preguiçoso que bem queira comum. aproveitar o que mais trabalha para ficar no ócio, né? A elevação moral chega a isso, né? Porque se você não tem nada para doar materialmente, você tem o seu trabalho para doar materialmente, você tem a sua voz para doar materialmente, você pode ajudar de alguma forma. Então, essa divisão, né, dos bens seria plenamente justa, né? Até fazendo brincadeira com esse negócio de comunismo, capitalismo, eu assisti um filme ontem, o rapaz falou bem, um filme do século XIX. Ele falou, sabe qual a diferença do capitalismo e do comunismo? O rapaz falou, não, no capitalismo o homem explora o homem. Ah, tá, e no socialismo, no comunismo? Ele falou, é o contrário. Então, acabou, fica né? bastante... Sim, É a acabou. mesma coisa. A exploração ocorre da mesma forma, só que as ideias iniciais eram uma coisa e foi se transformando em outra, né? Então, E eu vou falar... o sistema justo falar... perfeito acontecerá apenas um dia que todos os homens tiverem, pelo menos, a vontade de quererem progredir e de praticarem a caridade mais ou menos igual, né? Então, se você tem mais, você reparte com aquele que tem menos, e aquele que tem menos ajuda, na medida do possível, qualquer um, ou às vezes até quem tem mais. Eu vou falar assim, eu não estou falando politicamente, né? Eu estou tentando, assim, só mostrar. Quando eu falei a palavra comunismo, né, para que as pessoas entendam, é que quando a palavra foi lançada e a ideia era essa, comum, para todos, né? Do bem comum, que não é só para um, é para todos iguais. E a gente sabe que dividir, tem até uma passagem do Evangelho, lá no capítulo 16, se eu não me engano, que vai falar de riqueza, que eles falam, né? Não dá para você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir em partes iguais, que daí acaba o progresso. O que a gente vai falar e o que a gente tem percebido é que eu não preciso guardar o dinheiro sabendo que eu vou morrer um dia, que isso tudo pode ficar aqui. Né? A gente falou outro dia que eu não preciso ter 3 ou 4 carros na garagem. Eu não preciso, não há necessidade. Eu preciso de carro, eu preciso. Para quê? Para que eu possa ir para onde eu precisar ir. Né? Claro. Eu preciso de um monte de casa? Eu não preciso. Eu preciso de uma casa para morar. Né? E aí a gente fala assim, eu ter uma casa com 10 quartos vagos enquanto gente mora na rua, isso é falta de caridade. Não que eu tenha que trazer todo mundo para dentro da casa, mas eu deveria entender que eu não preciso de uma quantidade grande de coisas enquanto existem ainda pessoas no mundo que passam fome. A gente fala assim, tudo isso Jesus falou. Tudo isso é ensinamento do Evangelho, mas que nós vamos perceber que para nós habitarmos, como você falou, nós não vamos conseguir habitar esse mundo superior se ainda na Terra eu não tenho esse entendimento. Você falou, aonde está a felicidade? Está dentro da gente. Com pouco ou com muito, eu tenho que ser feliz. Quando eu tiver o que comer, um lugar para dormir, né? Eu não preciso mais do que isso. A gente virou consumista, né? Que as palavras do mundo moderno. Eu quero ter o celular, de primeira linha. Eu gasto um absurdo para ter esse celular de primeira linha. Eu quero ter o carro mais moderno do ano. Gasto uma fortuna para isso. Eu gasto com outras tantas coisas que às vezes você vai perceber. Você não precisa disso. Você precisa de um prato de comida. Você precisa de um carro, como a gente falou. Nem todo mundo vai conseguir ter.
Mas a gente pode ter e tem gente que vive sem. Né? Então a gente fala assim, Jesus nunca pregou que todos têm que ter a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantia, né? No capítulo 16, para quem é curioso e gosta de ler, não pode servir a Deus e a Mamon, né? O capítulo, ele fala bem sobre isso. É uma das coisas que eu mais, assim, eu tenho como dúvida na hora de agir no dia a dia, é esse negócio do dinheiro. Por muitas vezes eu vou num restaurante e como uma comida melhor, um pouco mais cara, e hoje até que não, mas antigamente, quando eu comecei no espiritismo, eu ficava pensando assim, pô, por que que eu não, né, não comi uma comida mais barata e, sei lá, com o dinheiro que sobrava, podia ajudar uma família carente. Mas você não vai solucionar a fome do mundo com isso, né? Se você pegar todo o seu dinheiro e dar para os pobres, você vai ser mais um pobre só. E todos os outros que repartiram com o seu dinheiro vão continuar sendo pobres, né? O que a gente tem que ajudar é não deixar o ser humano, o irmão, passar necessidades graves, né? Passar fome, passar frio, passar privações, né? Doenças, sendo que você pode ajudar naquilo que é possível a você. Eu acho que isso é a caridade, né? Esse negócio de sair doando tudo e virar andarilho também, você não vai resolver em nada, né? Não vai resolver em nada. se você for um andarilho feliz e não der trabalho para ninguém, legal, né? Quando você pesa para o outro, é que fica, na verdade, mais difícil. Na verdade, a palavra, e a gente vai perceber isso, e Jesus demonstra isso, né? Judas é a pessoa que não entende o ensinamento de Jesus, porque Jesus, né, Judas pensa em arrecadar dinheiro, em ter mais dinheiro, e uma vez, né, acho que quase no final da história de Jesus, né, com Judas, Jesus pede para Judas jogar todo o dinheiro e doar, né, dar o dinheiro para ninguém, mas Judas olha e fala assim, mas nós passamos necessidade, né, como é que nós vamos jogar esse dinheiro para os outros? E ele vai e faz isso a contragosto, aí que ele começa, na verdade, a querer entregar Jesus. Mas a gente percebe que Jesus, ele fala assim, se você bater na porta de uma casa e alguém te der um prato de comida, é maravilhoso. Eu não preciso sair acumulando. E aí a gente vai perceber que a evolução de todos os seres que se aproximam da perfeição aqui no planeta Terra, você vai perceber que já é aquele que se desprendeu do dinheiro. Vamos pegar dois exemplos espíritas, só para a gente ter base. Chico Xavier, né? Fala assim, o que Chico Xavier arrecadou na vida? Né? Até algumas pessoas, né? Uma das críticas que se tem contra a Zíbia Gasparetto, que as pessoas falam que é espírita, é que ela falou numa frase dela que um dia ela conversou com Chico Xavier e Chico Xavier falou para ela que ele se entristecia muito de não ter podido ter vendido os livros deles e arrecadado dinheiro com isso. Eu falo que, pelas pessoas que conviverem, por tudo que Chico falou, ele não teve essa preocupação. Mas Zíbia tinha, né, de montar império, de ganhar dinheiro com os livros. Você pega a Bezerra de Menezes, que se tornou médico, virou médico, até esses dias colocaram no Facebook e no filme dele, né? Eu lembro que a gente passou esse filme lá no Centro Espírita, ele não tinha mais dinheiro, ele já devia dinheiro, né? Porque ele atendia as pessoas e medicava. Aí a pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ele falava, vá lá na farmácia e pegue o remédio e põe na minha conta. Até que um dia ele falou com uma mulher e acho que uma pessoa que trabalhava com ele falou assim, o dono da farmácia não vai mais colocar na sua conta. Aí ele olha para o dedo e ele tinha um anel de ouro, né? Que foi o anel de formatura dele. E ele acaba tirando esse anel e dá para a mulher ir comprar o remédio para o filho dela. Ela falou, mas não é justo o senhor doar o anel de formatura do senhor. Ele falou, eu não vou poder cumprir a minha tarefa como médico se eu não conseguir, como diz, atender uma pessoa. Ele falou, então eu prefiro, tipo, dar o anel e você saia satisfeita do que eu ficar com esse anel aqui e saber que você não conseguiu curar seu filho ou alguma coisa desse tipo. Então você vê que os seres evoluídos aqui na Terra são aqueles que vêm nas últimas ou na última, vamos falar da última encarnação, quando ele já vem desprendido, que ele não quer, ele vai precisar de uma casa sim,
Mas se ele tiver um lugar para dormir, ele está contente. E são todos esses que... E muitas vezes é até desprendido de família, formar família, né? Você Sim, vê todos foram assim. Jesus Ah, deixa... Cristo, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Muitos, sei lá, tão espiritualizados, o espírito tão elevados, que acabam não se interessando para esse lado família, filho, né, de sangue, né, e acaba ajudando, porque queira ou não queira, a família de sangue acaba desprendendo 80%, 90% do seu tempo, da sua vida. Do seu dia tempo. Né? Se você tiver a família, você não vai conseguir fazer tanto como eles fizeram, né? Imagine Chico Xavier, Divaldo Franco tendo um filho, tendo neto, tendo tudo essas preocupações do dia a dia, né? Mas você vê que é interessante que a evolução espiritual leva e assim, né, os homens também, não sei se eles começam a ficar quando são os homens mais evoluídos, né? Eles começam a ficar não mais com não é machismo, mas aquela masculinidade aflorada, né? Não sei se está me entendendo, né? Que a masculinidade, sim, a virilidade, de ser macho, de macho, mandar, de falar alto, né? Eles são todos mais mansos, chegam mais a um nível feminino, chega muitas vezes até, né? Chega até muitas vezes ao nível feminino, que é um caractere, né, das mulheres, de menos, por causa de hormônios e tal, por causa de ser menos agressivas, ser menos selvagens, né? Na verdade, a gente falou bastante disso, né? Quando a gente vai entendendo o espiritismo de uma forma, dessa forma que você está falando, a gente vai perceber que a gente parte de um animal e vai chegar num ser que nem Jesus, né? Isso. Ou uma pessoa me perguntou se Chico Xavier era homossexual. Eu falei, o que importa? Se ele é ou se ele não é. Mas bem isso que você falou. Quanto mais evoluído você chega, você não precisa brigar, você não precisa alterar a voz para colocar, você aceita o que as pessoas falem, o que as pessoas falam, você aceita as pessoas como elas são, você não precisa brigar por nada, que nem você falou, isso é machismo, isso é animal, né? Eu posso colocar a minha colocação, mas se você não concordar, também não tem importância. A gente não vai brigar por causa disso. Por isso que é falado nesse capítulo lá, que no mundo espiritual, um não quer ser melhor do que o outro. E aqui a gente tem, né? Se eu colocar a minha opinião, o outro tem que colocar dele e a gente tem que brigar pela opinião. Não importa. Ainda mais nessa época aqui, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas brigando por qualquer coisa, né? Por causa de time, por causa de política, por causa de tudo. E não querem estar certo, querem que o outro esteja errado. Por muitas vezes, né? Um exemplo, sei lá, o Bolsonaro, difícil, mas ele acerta em algum ponto, e as pessoas que são contra o Bolsonaro continuam achando que aquela medida que ele tomou é errada, né? E vice-versa, né? Algum outro político de algum outro aspecto ideológico faz alguma coisa certa, mas as pessoas, ao mesmo tempo que defendiam aquilo que era certo, começam a falar que aquilo é errado, porque quererem que a outra pessoa esteja errada, como se fosse um time de futebol mesmo. Por não querer perder ou dizer eu estava errado, né? A gente tem orgulho, né, na verdade, que a gente tem de a pessoa tá certa, né? De eu falar uma coisa um dia, a pessoa falar você tá errado e a gente tem uma preocupação muito grande de estar errado. Não tem problema nenhum, né? E às vezes a gente precisa falar assim, no nosso caso aqui do estudo, a gente tem que às vezes colocar opinião, mostrar alguma coisa, mas não que isso, né? A gente fala assim, você falou bastante, né? A gente não vai bater de porta em porta para dizer para as pessoas sobre essa religião. E as pessoas que virão até a gente, aquelas que gostam, para tirar informação sobre a religião. Quer dizer, você não precisa dizer que o espiritismo é melhor, ou isso. Lógico que quando você coloca e mostra, fica interessante, né? Quando a pessoa mesmo fala assim, nossa, isso é legal, isso é bacana, é uma coisa que eu penso, é uma coisa que tem lógica, mas as pessoas têm muita necessidade, e aqui nesse capítulo ele fala, né? Lá o homem não quer ser melhor do que o outro homem, ele quer ser melhor do que ele mesmo, ou seja, quando eu me preocupar em me aperfeiçoar, a me tornar melhor,
é quando as coisas vão mudar. Porque enquanto eu estiver competindo, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ter o carro melhor do que o outro, ou a criança tem que ter o tênis mais bonito do que o outro, eu tenho que ter o celular mais bonito que o outro, você vai ver que está competindo e está desfazendo do outro, né? Quando as pessoas se aceitarem simples, né? Por isso que o mundo espiritual é bonito, porque lá não tem competição, lá não tem carro mais bonito ou menos bonito. O que tem de beleza é para todos apreciarem, como a gente falou da beleza do mundo. O céu é para todo mundo apreciar. O dia com sol é para todo mundo apreciar. Né? A natureza é para todo mundo apreciar. Não é exclusivo de um ou de outro, mas que a gente vive nessa competição. Sem contar que é assim, né? Quando você discute com alguém sobre o seu ponto de vista, a pessoa sobre o ponto de vista dela, você, no fundo, está em dúvida sobre o seu próprio ponto de vista. Por quê? Porque quando a convicção é plena, já está dentro de você, você não vai ficar discutindo com a pessoa. Porque a pessoa não tem... Se ela está querendo discutir, você não vai chegar a um lugar comum, nunca. Precisa. Né? Ela vai chegar no seu lugar comum se ela se interessar e perguntar para você como as coisas funcionam. É assim, assado. Aí sim, você responde naquilo que lhe convém e você convence ela. Mas a menina, do ponto que ela está jogando as convicções dela, não adianta com convicções contrárias, você nunca vai convencer. Então, aquela passagem que a gente teve, né, que é o capítulo 2, que fala do meu reino não é deste mundo, Jesus dá um exemplo bastante claro disso, né? Ele é preso por Pilatos, e Pilatos vem até ele e fala, tu és rei? Ele, quase que ele fala assim, mas o que importa, né? Lógico que eu não sou rei, né? Mas então eu vou matar você, você vai ser crucificado, você não vai se defender? Ele falou, o que adianta, né? Eu me defender, se já criaram, já condenaram, quer dizer, você vê que às vezes as preocupações nossas, elas são bem parecidas com essas, né? Mas eu tenho que ser amigo do deputado, eu tenho que mostrar postura, eu tenho que ter uma condição social melhor. E a gente fala assim, para que serve isso? O que muda a sua vida nisso? Então você fala assim, é uma questão de animal mesmo, né? De marcar território, de ser mais forte, de conquistar a fêmea pela força, quer dizer, a gente ainda, né, uma boa parte da nossa sociedade ainda tem isso, mas vai levar muito tempo para a gente conquistar isso. Por isso que a gente fala, por isso que há a necessidade do estudo do Evangelho, entender o que Jesus quis dizer, e eu entender, falar assim, por que eu vou ficar brigando com isso se o meu intuito é chegar no mundo espiritual melhor, e lá não tem isso? Eu brincava com as pessoas nas aulas falando assim, né? Tem uma piadinha que o rapaz morreu e foi para algum lugar. Chegou lá, né? Era o céu, mas quem recebeu, vamos dizer, tipo assim, que as pessoas contam São Pedro, ele falou assim, aqui é o céu. Ele falou assim, você tem duas alternativas para você ir. Ou você vem para o céu, ou você vai para o inferno. Ele fala assim, tá bom. O que tem no céu? Ele falou, aqui as pessoas falam baixo, as pessoas se respeitam, não tem música de qualquer tipo, tem uma música suave, uma música evoluída, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo. Tá bom. E no inferno, o que tem? Falou, lá tem cerveja, música alta, bagunça, futebol, briga. Ele falou, eu quero ir pro inferno. A gente vai precisar decidir que céu que a gente quer. Porque se a gente sair daqui esperando que no céu tenha briga, que tenha, né, todas as paixões baixas, o ciúme, a inveja, se lá no céu não tem, por isso que é difícil, às vezes, para um espírito, né, você que trabalha, e algumas pessoas que assistem um trabalho espiritual de desobsessão, de socorro espiritual, para o espírito ficar no mundo espiritual, se ele está acostumado com bebida, com briga, com bagunça, você querer que ele fique, né? Algumas pessoas acham que o espírito é obrigado a ficar no mundo espiritual. Eu falo, não é. Ele vai se ele quiser, ele tem livre-arbítrio. E a gente fala assim, e por que alguns não ficam e voltam? Porque ele prefere as coisas que tem aqui. Claro. Por isso que é difícil, né? E às vezes as pessoas perguntam, você acha que já vai morrer e vai para o céu? Não vai para o céu se você gosta da farra, da bagunça, da bebida, da droga, do sexo desvairado, de tudo que se tem de ruim aqui. Se chega no céu não tem isso. Lógico que você não vai se acostumar lá. Não vai. Lá nem
É, Nem tem como. e a ideia de Deus é essa, né? Aperfeiçoar você a deixar as más paixões para lá. É difícil você pôr na cabeça de alguém que gosta de farra, gosta de libertinagem, gosta de sexo, gosta de depravação, essas coisas, e a pessoa realmente no âmago dela se diverte com isso. É difícil você fazer entender que a pessoa, quando que ela vai fazer? Quando aquela vida ele começar a fazer mal. Quando aquela vida ele começar a fazer mal e ela percebe quando a sua saúde se vai, quando ela vai se sentir sozinha, quando ela vai passar por dificuldades, né, lá na frente, e aí sim ela percebe que aquela vida que ela estava levando lhe faz mal, né? Aí que vem né, a vontade de querer aprender algo novo, né? De querer realmente ir para um lugar onde tem voz baixa, ir para um lugar que tem música boa, ir para um lugar onde que as pessoas ajudam umas às outras, né? E demora, né? Demora. Muitas vezes demora. Esse é o despertar, eu chamo de despertar espiritual, né? Acho que todo mundo na, na vida vai ter isso. Se não tiver, pena, porque é a hora que você percebe que aquela vida que você estava levando de nada adiantou até um momento, né? Essas paixões terrestres de nada adiantou. Aí você tem um despertar espiritual, que é aí que você vai querer aprender coisas novas, não para ir para um mundo melhor, mas coisas que realmente te agreguem, né, no espírito. Quando a gente aprende com relação a viver no mundo material e viver no mundo espiritual, uma das palavras que se usam bastante, ele chama de desprendimento, né? E aí a gente fala assim, o que é? Até aquela OLX, né? Uma empresa aí, quando fazia propaganda, ela usava o termo desapega, né? Das coisas. E é desapego e desprendimento. E aí, quando você estuda o Espiritismo, ele fala que quando o espírito se solta do corpo, né, na morte, ele tem duas opções, né? Uma é ele ir para o mundo espiritual, e eles usam o termo subir, né, que os mundos evoluídos estão num Seguimos. plano. E o outro é você ficar, usam o termo, né, você vai escutar sempre um trabalho de desobsessão, de socorro espiritual, eles vão falar, está preso à matéria. Ou seja, você foi colocado na matéria e prendido na matéria para passar um tempo aqui na Terra. Quando o seu corpo se desligar, que há o desligamento, né, do espírito do corpo, ele deveria subir, o espírito que é evoluído. Mas aquele que não sobe, ele só não sobe e só não vai porque ele fica preso. Aí eu usava sempre a história daquele balãozinho, aquela bexiga que se vende na festa de agosto, né? Que quando você solta ela vai embora, né? E a gente comprava, às vezes, as bexigas, no outro dia a gente ia lá na rua e soltava, porque a gente gostaria de ver aquela bexiga subir. E a gente fala assim, quando ela não sobe, quando ela prende em alguma coisa, né? Quando ela fica presa em alguma coisa. Porque quando não tem nada que prenda, ela vai embora para o espaço. Você não vê mais ela. Você não sabe para onde ela foi. E a gente fala assim, para nós é a mesma coisa. Quando que eu vou para o espaço, habitar esse mundo superior? Quando nada aqui na Terra me prender. Porque enquanto eu ficar preso à matéria, como diz, eu fico aqui. Então a gente fala assim, por que o espírito não foi para o mundo espiritual? Porque ele ficou preso com a mulher, ficou preso com o marido, ficou preso por causa dos filhos, ficou preso por causa do carro, ficou preso por causa do dinheiro, ficou preso por causa do terreno, ficou preso por causa da criação, né, das cabeças de gado. Então ele fala assim, o que prende a gente à matéria? Bens materiais. Aquilo que eu entendo que não posso me desfazer dele. Então, por isso que fica interessante quando o espírito não mais se preocupa com os bens materiais, a gente fala, é uma pessoa desprendida. Desprendida do quê? Ela pode morrer a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa na vida dela que não tira ela do sério. Né? Por isso que Jesus falou, não tem problema em morrer. Por que alguns, né, apóstolos, seguidores de Jesus, eles iam para a morte, né, para os leões, para ser crucificado, eles iam felizes. Por quê? Porque eles tinham a certeza que saindo do corpo eles iam para um lugar melhor. E quem não quer ir? Quem não quer morrer? Quem tem medo de deixar
herança, deixar dinheiro no banco, deixar carro na garagem. Então ele fala assim, é uma questão de desprendimento ou de desapego. E sem contar que muitos ficam também presos aos vícios, né, da terra, né? Aos vícios do Sim, sexo, do aquilo que dinheiro, é, vício das drogas, da bebida, e por aí vai, né? Porque não vai encontrar isso no céu, né? Não vai encontrar isso no mundo espiritual. Então fica aprisionado aqui para viver essa experiência. Mas, quanto mais tempo de vamos, hora? Vamos, 8h26, vamos vamos, encerrar, fazer as vamos. preces. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as equipes médicas, socorristas, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, cada um em seu recinto, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pensando também nos familiares que não participaram da reunião e que possam pensar neles para que essas equipes possam visitá-los também, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um separou em seu ambiente, colocando o remédio necessário para cada um, segundo as suas necessidades. Que assim seja. Sim, seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações destas correntes espirituais que nos auxiliam, neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, estabelecimentos de ensino, casas de caridade, casas de correção, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, os mesmos nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, o mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Assim seja. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento em cada recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.